Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, onde estiverem agora, que o nosso bom Deus nos guarde. É com muita alegria que atendi ao convite formulado pelo nosso irmão Kleber para que proferíssemos uma palestra no Centro Espírita Fonte Viva, uma data comemorativa. Este convite foi formulado há algumas semanas atrás, antes que iniciasse o isolamento social, e ficamos muito contentes pela possibilidade de retornarmos àquela casa onde fizemos grandes amigos, onde sempre fomos bem acolhidos, tanto pela comunidade encarnada como pelos irmãos desencarnados. Mas, infelizmente, em virtude do isolamento social necessário por conta desta pandemia que está assolando a humanidade, nós fomos obrigados a gravar esta palestra para que ela possa ser veiculada através dos canais do Centro Espírita Fonte Viva. Roguemos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que Ele nos inspire, que Ele nos fortaleça nesse momento que estamos atravessando. Que possamos todos suportar com perseverança, com disciplina, todo esse processo de aflição, de perturbação, mas todos nós estávamos precisando passar por isso. Não é provocado por uma casualidade, mas sim por uma necessidade evolutiva da humanidade. Todos nós estávamos necessitando passar por uma experiência dolorosa como essa, onde, privados do convívio, saberemos dar muito mais valor à vida, aos relacionamentos, saberemos desenvolver melhor dentro de nós os sentimentos mais nobres. O tema que nos foi sugerido pelo nosso companheiro Kleber foi baseado na obra de Sueli Caldas Schubert, nas dimensões espirituais da casa espírita. Ora, eu vou fazer um exercício de síntese enorme para tratar sobre essas questões dentro do tempo que nos cabe. Mas procurarei ser o mais pedagógico possível nessa abordagem. Já vista a importância de todo esse conteúdo da obra, mas também utilizamos como referência outras obras que tratam do assunto, como Seara do Bem, do Espírito Carlos Alberto Tonini, foi psicografado pelo médium Luiz Antônio Ferraz. Uma outra obra também recomendada para tratar do assunto é Aconteceu na Casa Espírita, de Emmanuel Cristiano. Quando falamos da dimensão espiritual da casa espírita, precisamos primeiramente entender, conforme Sueli Caldas coloca no livro, que os alicerces espirituais de uma casa, eles se formam na dimensão espiritual. Uma casa espírita ela não surge no cenário terrestre apenas pela vontade de um grupo de encarnados, mas já existe todo um planejamento, toda uma preparação anterior no plano espiritual para que esta casa ela venha surgir no cenário terreno como um templo, como um lar, como um hospital, uma escola, como um pouso para os caravaneiros espirituais, como um posto de socorro, que também é um papel que a casa espírita exerce. Percebo que quando se fala do alicerce, entendemos que isso é a base. Toda a base de uma casa espírita ela está montada num grupo de trabalhadores da dimensão espiritual que irão coordenar as atividades na dimensão espiritual, que irá se refletir aqui na dimensão física. Para isso, há toda uma estruturação desse trabalho. O Eurípides Barçanufo, ele está no livro, acho que é Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, uma narrativa em que ele diz que quando foi fundar o Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, em Minas Gerais, ele primeiramente foi levado ao mundo espiritual
onde ele viu já a edificação desse centro, desse colégio, que funcionaria como centro espírita também. Ele já viu essa edificação no mundo espiritual já toda plasmada, toda idealizada. E ele procurou ser fiel, reproduzindo essa estrutura aqui no plano físico, na cidade de Sacramento. A estrutura de uma casa espírita, ela é um trabalho de inter-relação entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual. Nós temos algumas atividades que são importantíssimas para a garantia da efetividade dos trabalhos na casa espírita. A primeira delas, como o senhor coloca dentro da relação, onde não haveria prioridades, mas assim, na ordem, ela fala da questão da segurança. Uma casa espírita, até mesmo antes de ser montada, ela já começa a ser protegida por espíritos guardiães que vão estabelecer correntes fluídicas de segurança e de proteção para aquele local onde irá funcionar a instituição. Nós sabemos que a dimensão espiritual, ela abrange toda uma variedade de espíritos, né, com condições evolutivas diversas. E toda vez que se pretende fundar uma casa espírita, os espíritos superiores estão programando, estão trabalhando nesse propósito, mas também os espíritos das trevas, os espíritos adversários da luz, eles se esforçam para tentar obstacular a construção, a edificação desse centro. Daí a necessidade de se estabelecer mecanismos de segurança, de proteção. Esses mecanismos são mecanismos fluídicos, obviamente, mecanismos que irão garantir a segurança das atividades, impedindo que espíritos malfazejos, zombeteiros, provoquem perturbações, provoquem distonias nas atividades da casa. Isso já começa já na preparação da instituição. No livro Os Mensageiros, para ficar bem claro essa questão da segurança que se faz necessária nas organizações, desde o mundo espiritual e que também se reflete no mundo carnal, nas casas espíritas, André Luiz, ele narra que quando Davi cita um posto de socorro, ele foi esclarecido por Alfredo a importância de determinados equipamentos, como características de armamentos em cima das muralhas desse posto de socorro, em que Alfredo diz para ele que ali não existiam balas como no mundo físico, mas os projéteis lá eram projéteis elétricos, eletromagnéticos, ou seja, eles usam de determinados artifícios para também repelir as hordas do mal, aquelas tentativas de espíritos ignorantes e violentos que tentam invadir, tentam realmente atacar as instituições. Eles usam isso. No livro Nosso Lar também existe relato de pontos de observação onde existem esses equipamentos, onde jogam dardos fluídicos para repelir as entidades. Na casa espírita, não há necessariamente a existência desses canhões de dardos eletromagnéticos, mas existe toda uma corrente vibracional que se estabelece em torno da instituição para que dentro desse padrão de vibração esses espíritos inferiores eles não consigam penetrar. E aí vem outro ponto importante da dimensão desses trabalhos, o que ocorre durante as reuniões públicas. Essa segurança é fundamental porque ela já promove uma triagem daqueles espíritos que estarão autorizados a penetrar dentro da instituição durante as reuniões públicas. Porque nós sabemos que essas defesas magnéticas elas são fundamentais, porque a grande maioria das pessoas que procuram a casa espírita são pessoas que trazem em si suas inquietudes, as suas perturbações, ideações suicidas, alguns com perturbações de relacionamentos afetivos, e tudo isso faz com que essas pessoas elas tragam ondas pensamentos, tragam
energias que estão geralmente sintonizadas com espíritos inferiores. Então, essas pessoas elas estão autorizadas a entrar no mundo físico, ninguém vai ser proibido, as casas espíritas devem funcionar nas reuniões públicas com as portas abertas, justamente para oferecer essa oportunidade de socorro e de esclarecimento para as pessoas, mas os espíritos que as acompanham, nem todos terão permissão para entrar. Essa defesa magnética, essa segurança que se estabelece nas cercanias de um centro espírita, é justamente para impedir que espíritos perversos entrem e provoquem perturbações no ambiente da reunião pública, causando ainda mais aflição nas pessoas que estão indo lá em busca de socorro. A importância, como se coloca, da música para a harmonização do ambiente dentro da casa espírita, para a preparação dos trabalhos da reunião pública, a habilidade do expositor para que ele esteja realmente preparado, em sintonia com os mentores da casa, os trabalhadores que orientam e coordenam essas atividades no campo da comunicação espírita. É importante isso, para evitar que algumas pessoas inabilitadas subam na tribuna e fiquem falando coisas contrárias até aos princípios da doutrina espírita, chocando e conflitando muitas vezes as pessoas que estão ali presentes. A palavra que vai ser proferida, ela tem que estar magnetizada pela energia dos médios que ajudam no trabalho da casa, porque durante o trabalho da reunião pública, na dimensão espiritual, imagens elas são sugeridas através da oratória, e essas imagens elas vão sendo projetadas no mundo espiritual para os espíritos desencarnados que tiveram a permissão de entrar. A casa espírita, ela fisicamente ela está limitada a paredes, teto e aquilo que está ao alcance da nossa visão. Mas na dimensão espiritual, ela é adimensional, não existe uma dimensão limitada para ela. Ela vai estar preparada para aquele momento, para aquela demanda, e isso tudo traz um contingente de espíritos que vão participar da palestra, vão ouvir, não apenas os encarnados, mas também os desencarnados. E essas telas, essas imagens que são sugeridas, elas vão sendo plasmadas para esses espíritos, para que eles compreendam a mensagem com mais clareza, com mais profundidade, tirando-os daquela demência psíquica que se encontram, muitas vezes espíritos que estão dentro de um processo de monoideísmo, uma ideia fixa de vingança, de perturbação com algum fato do passado. Então essas ideias elas vão sendo dissolvidas através das imagens que vão sendo reveladas para eles. A outra face dos acontecimentos. Isso tudo é uma conjunção entre a fala do palestrante e aquilo que está sendo projetado na dimensão espiritual para esses irmãos. Alguns irmãos encarnados também vão ser ajudados com essas imagens que vão sendo sugeridas. Eles também vão captando essas imagens. Isso vai ilustrando o seu pensamento e a compreensão do que está se falando. O trabalho na dimensão espiritual, ele não renega aqueles que ficarem impedidos de entrar. Eles também serão assistidos, porque alguns amplificadores conseguem fazer com que toda a oratória, toda a palestra que está sendo proferida, ela alcance também aqueles espíritos que estão lá fora. Imagens também vão ser projetadas para eles, para que eles também recebam esse esclarecimento necessário. Nós entendemos que esse trabalho da comunicação, ele é fundamental dentro de uma casa espírita, porque já que ela funciona como um pouso, um pronto-socorro, um hospital, uma escola, ela tem que estar preparada para oferecer ao seu frequentador a palavra de esclarecimento, a palavra de reconforto, o cumprimento daquela proposta da doutrina espírita que é ser o consolador prometido por Jesus, levar essa palavra de consolo. Porque o Sueli Caldas até coloca uma coisa interessante, que apesar do público que frequenta a casa espírita ser um público diverso, alguns trazidos pela curiosidade, outros realmente pela enfermidade no campo físico, no campo psíquico,
perturbações no campo da mediunidade, tocante à obsessão, mas ela diz que um denominador comum em todas as pessoas que frequentam a casa espírita é a esperança. Todos estão ali com a esperança de encontrar algo melhor, com a esperança de solucionar os seus problemas, com a esperança de encontrar respostas para as suas dúvidas. Então, o trabalho da comunicação ele tem que atender esse propósito. Os temas que são propostos, eles têm que direcionar nesse sentido. Porque a dimensão espiritual ela vai estar justamente trazendo essas pessoas já compreendendo que a casa espírita oferece esse tipo de trabalho. É importante compreender que o trabalho ele precisa ser sério e produtivo para que a espiritualidade superior ela passe a respeitar e passe a conduzir as pessoas que têm a necessidade para aquela instituição. Se o trabalho for dirigido com frivolidades, os temas estejam fugindo da temática espírita, palestrantes improvisando, inexperientes, sendo trazidos para o trabalho, falando muitas vezes coisas controversas, distantes daquilo que está na doutrina espírita, isso acaba provocando o afastamento dos mentores da casa, dos espíritos superiores, e a casa passa muitas vezes a ser conduzida por espíritos levianos, que acabam induzindo a uma perturbação na casa, como está relatado, não aconteceu na casa espírita, chegando até mesmo ao máximo de fechamento da casa espírita. Então nós temos que ter cuidado com esse trabalho da comunicação. Um outro ponto da dimensão espiritual na casa espírita é a questão do esclarecimento. O trabalho de esclarecimento ele não se dá só pelo trabalho das palestras, das comunicações. Ele também vai se dar pelos cursos que devem ser oferecidos, pela necessidade de instruir. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A recomendação, primeiro o ensinamento, espíritas amai-vos, o segundo, espíritas instruí-vos. A necessidade de instruir, de orientar as pessoas com relação aos fundamentos da doutrina espírita, passando para elas a segurança sobre esses ensinamentos, ela não vai ser feita apenas pelos coordenadores ou os instrutores do plano físico. Do plano espiritual também vão estar orquestrados os trabalhos, porque durante um curso do ESD, do EAD, o MEP, todos esses cursos que são oferecidos sobre a batuta da Federação Espírita Brasileira, eles também são trazidos espíritos para essas reuniões. Também existem naquele momento os irmãos desencarnados que estão necessitando daquele esclarecimento, estão necessitando passar por aquele aprendizado. Isso tudo nós precisamos compreender para termos dentro dessas atividades a devida disciplina. Aí entra as questões fundamentais que eu coloco com as atividades da Casa Espírita. Porque no Espiritismo nós sabemos que não existe proibição, ninguém é proibido de fazer nada. Agora tem duas coisas que no projeto Manuel Filomeno de Miranda, em uma das suas obras que eu não recordo agora o título, eles colocam que duas coisas que é preciso se colocar como exigência na disciplina de uma casa espírita, que é a assiduidade e a pontualidade. Então esses cursos eles têm que ser disciplinados, porque a espiritualidade ela não vai anuir com a indisciplina dos dirigentes ou dos frequentadores. Não pode ser um clube de lazer onde as pessoas vão quando querem. Se matricula num curso, tem que ter disciplina, tem que ter assiduidade e pontualidade. Então esse trabalho de esclarecimento ele entra também num outro ponto, que é o do atendimento fraterno, que é um trabalho fundamental de consolo, de oitiva, de escuta, para que as pessoas coloquem para fora as suas ansiedades, as suas inquietações. É preciso que haja uma estrutura onde trabalhadores habilitados sejam capazes de ouvir. E nesse momento, esse atendimento fraterno não vai ser apenas uma conversa entre o atendente e o paciente, mas nós temos ali também a presença dos espíritos que coordenam esse trabalho, intuindo esse atendente para que ele possa saber se conduzir, possa extrair do paciente as informações necessárias e passar para ele, para esse paciente, as orientações, as recomendações, o tratamento que se deve desenvolver a partir desse atendimento. Então, percebam que
todas essas atividades que nós estamos falando, as casas espíritas devem estar preparadas para oferecer, elas devem se qualificar para isso. Um outro ponto que ela coloca no livro é a questão da fluidoterapia. Ela fala a respeito dos passes. E ela coloca como exemplo uma passagem que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que André Luiz diz que visitando uma determinada casa espírita, ele se surpreende com a iluminação, as vibrações que ele vê em determinada sala, que era justamente a sala onde funcionava o trabalho de passe. E o seu orientador espiritual esclarece para ele, né, que aquele ambiente, toda aquela radiância que está ali naquela câmara de passe, naquela saleta, ela é provocada pelas emanações dos pacientes, que é impressionante. As pessoas que vão para o passe, elas vão com a esperança, com o desejo de sair das dificuldades, dos problemas que estão enfrentando. E é comum que elas estejam em estado de oração, elas estejam em vibração, já buscando esse socorro. Então ele diz que naquele ambiente, toda aquela radiância ali já é provocada pelos próprios pacientes. Eles já estão oferecendo essa luminosidade. E aí cabe ao passista, dentro do trabalho característico do passe, de ajudá-los, socorrê-los através da transfusão magnética. Ela diz que um trabalho como o do passe é preciso que alguns pontos sejam observados. Primeiro é a experiência de quem vai aplicar, né, o passe. Não pode ser algo feito por qualquer pessoa que chegou na casa e diz: olha, eu gostei, eu quero também aplicar passe. Tem que se habilitar, tem que se preparar essa pessoa, tem que se capacitar. As casas espíritas, elas têm que buscar a qualificação dos seus trabalhadores, tem que oferecer cursos nesse tocante ao trabalho da fluidoterapia, porque muitas vezes as casas elas recebem uma quantidade significativa de trabalhadores, mas não têm passistas experientes, passistas preparados para o trabalho, porque infelizmente a casa não procura qualificá-los. A questão que ela coloca também no passe é a questão do horário. Diz que o passista ele tem que chegar para o trabalho com antecedência, porque é preciso que ele entre em sintonia com os trabalhadores espirituais, porque o passe não é apenas uma tarefa do encarnado, do passista encarnado. Aquele ambiente ali, entidades elevadíssimas contribuem com o trabalho da fluidoterapia. Eles estão ali oferecendo também energias espirituais que vão se conjugar com as energias do médium, do ectoplasma do médium, para o atendimento, para o socorro, para a cura daqueles enfermos que estão ali, comparecendo à sala de passe. A questão da segurança do passista. O passista ele tem que estar seguro do que está fazendo, e aí a questão atrelada à experiência. E outro ponto que ela coloca é a responsabilidade fiel ao compromisso. É algo assim que cabe uma especial atenção. Como muitas vezes as pessoas começam numa tarefa como essa e simplesmente abandonam pelo meio do caminho, ou simplesmente faltam, se ausentam, não dão sequer uma satisfação. E eu tenho contato com vários frequentadores, vários dirigentes de casa espírita, eu vejo que é uma reclamação recorrente, esse problema de passistas que muitas vezes acabam ficando pelo meio do caminho ou não tendo a assiduidade necessária, a pontualidade necessária. Ela coloca que isso também tem que ser bastante cobrado realmente, porque o trabalho, para ser sério, ele precisa ter disciplina. O trabalho, para ser produtivo, ele precisa ter disciplina. Essa disciplina não é uma demanda do mundo espiritual, porque os espíritos eles têm compromissos que são constantes. Se nós temos momentos de repouso, de descanso, os espíritos eles estão numa dinâmica muito intensa. Então não podemos ficar iniciando um trabalho e simplesmente negligenciando, faltando e deixando a espiritualidade naquele momento ali com o sacrifício de alguns poucos, porque alguns por irresponsabilidade não compareceram. Então isso é algo importante e na Casa Espírita nós temos que chamar a atenção disso.
porque às vezes isso traz alguns problemas, alguns aborrecimentos para os dirigentes da casa. Um outro ponto que ela fala da fluidoterapia, ela, na verdade, ela não fala, esse ponto da fluidoterapia, ela está no outro livro, que é no livro Seara do Bem, e que não consta no livro disso ali, mas eu fui pegar emprestado lá no Seara do Bem, esse ponto, que era a questão da água fluidificada. A água fluidificada, ela também é um trabalho oferecido pelas casas espíritas no socorro, no atendimento da fluidoterapia. Há recomendações de que as pessoas que se apresentam no atendimento fraterno e que manifestam alguns problemas no campo físico, até mesmo no campo espiritual, e que a água fluidificada ela pode ser prescrita como uma parte do tratamento fluidoterápico. Isso é preciso entender que a água fluidificada ela vai ser um agente catalisador, em que aquela água que vai ser colocada e que vai ser fluidificada para aquele paciente, vai ser fluidificada dentro das necessidades daquele paciente. Por isso é importante se reservar um espaço na instituição onde o paciente traga a sua água, coloque ali durante o trabalho da reunião pública, geralmente é quando ocorre a fluidificação da água, e aquela água sendo fluidificada, ela possa ser utilizada por aquele paciente durante toda a semana até a próxima vinda dele. Algumas coisas que eu vou colocar aqui, pode ser que assim, choque, mas infelizmente tem pessoas que banalizam o uso da água fluidificada, ficam oferecendo água fluidificada em copinhos após reuniões públicas, quando aquilo ali não está dentro do propósito da fluidoterapia. A água, ela para ser fluidificada, ela vai ser fluidificada atendendo a necessidade, a demanda orgânica, psíquica de cada um. Então, na hora que se coloca aqueles copinhos cheios de água e cada um vai pegando o seu, aquilo ali não houve um direcionamento, vai funcionar como um placebo na cabeça das pessoas, mas não como a água deva ser utilizada. Então, a espiritualidade, ela canaliza energias, ela modifica a estrutura da água, tornando ela um líquido medicamentoso diante da demanda de cada paciente. Então, é só uma observação que muitas vezes as pessoas acabam, por desconhecimento até, eu acredito eu, do que significa aquele tratamento, do que significa o uso daquela água, acaba banalizando, usando de outras maneiras. Aí ela entra depois num ponto também que aí talvez seja onde a atividade espiritual é mais intensa, que são as reuniões mediúnicas. Quando ela fala das reuniões mediúnicas, ela traz dois exemplos que estão também no livro No Domínio da Mediunidade, que é o exemplo de uma médium consciente e o exemplo de uma médium inconsciente. Que é o caso da médium consciente, é aquele caso de Eugênia, que ela vai servir de médium durante uma reunião mediúnica em que Libório, o espírito dementado psicicamente, alienado mental, ele é trazido por uma necessidade de socorro a uma mulher que ele se apaixonou por ela, e ele já desencarnado se aproximou e começou a obsediá-la. Nesse caso, a médium Eugênia, ela, como é uma médium consciente, ela recebe os pensamentos, as ideias de Libório antes mesmo que ela fala, ela já começa a captar esses pensamentos, ela já começa a sintonizar com ele, porque ela também está ali sobre a proteção e o amparo do mentor espiritual, que esse mentor, ele procura ajudá-la já preparando a sua mediunidade, a sua faculdade mediúnica para esse acasalamento fluídico com Libório, que é um espírito de padrão vibratório baixo. Então ela é ajustada para que ela possa captar o pensamento de Libório. E é interessante que nesse capítulo aí ele fala, né, de Raul Silva, que é o dialogador, que é o responsável de conversar com Libório, mas ele traz também informações importantes daquilo que ocorre na dimensão espiritual. Eu escutei certa feita que, não recordo onde, que a reunião mediúnica, o que nós percebemos, captamos dentro da sala mediúnica, é apenas a ponta de um iceberg.
Nós sabemos que um iceberg é aquilo que está visível, representa 5, no máximo 10% de toda a sua estrutura. Ou seja, uma reunião mediúnica da dimensão espiritual se agiganta em relação àquilo que ocorre no mundo físico, aquilo que ocorre na nossa sala mediúnica. Dentro desse trabalho, desse capítulo, André Luiz ele relata a existência de um condensador ectoplásmico. Esse condensador ectoplásmico ele é importante porque ele vai ajudar no trabalho de dialogação. O dialogador, que é o termo que se convencionou usar, né, porque antigamente se usava muito o termo doutrinador, aí passaram a usar dialogador. Eu acho que isso, desde que se entenda qual é o papel do indivíduo ali, do trabalhador, o nome é o de menos. Mas vamos chamar de dialogador. O dialogador, ele na hora que ele está conversando, ele está sendo intuído também pelo dirigente espiritual, pelo mentor das atividades daquele momento. Na hora que ele está sendo intuído, muitas vezes é necessário fazer sugestionamento de imagens, de paisagens, fazer um trabalho de regressão com aquele espírito. E na hora que está se propondo isso, esse condensador ectoplásmico, ele vai ser fundamental, que ele surge como uma tela fluídica na frente do espírito comunicante, para que ele, a partir daquelas imagens, ele seja impactado, ele seja influenciado por aquelas imagens no trabalho de quebra do seu monoideísmo. Porque de praxe que todos os espíritos obsessores, eles estão presos dentro de um processo de monoideísmo, uma ideia fixa, uma ideia que ficou como um clichê na sua mente, ele não consegue pensar de outra forma. Ele só pensa daquela maneira, é pensar em destruir, é pensar em vingança. Então, na hora que se busca o recurso do condensador, é ajudar na dialogação para que não sejam apenas palavras, mas também as imagens, elas possam ajudar nesse arrebatamento, nesse esclarecimento, nessa quebra do monoideísmo. E aí vem uma coisa importante, porque é comum nós escutarmos de alguns trabalhadores no campo da mediunidade a reclamação de dizer assim: não, mas eu já frequento a reunião há tanto tempo e eu nunca dei uma comunicação, eu não tenho mediunidade ostensiva. É importante compreender que o trabalho na sala mediúnica, ele não é apenas o trabalho da psicofonia, ele não é apenas o trabalho da mediunidade ostensiva. Existe um trabalho importantíssimo promovido por médiuns que estão ali oferecendo ectoplasma. Não são médios com a capacidade de oferecer ectoplasma para realizar fenômeno de efeito físico. Não é necessário chegar a esse ponto. Mas todos que estão ali, naquela corrente de sustentação, naquele trabalho de vibração, mantendo a projeção do que o dialogador estava falando, procurando também mentalizar aquelas imagens, isso ajuda em todo o mecanismo da desobsessão. É importantíssimo, é fundamental, como ele coloca no livro, que esses trabalhos eles estejam sempre amparados por esses médios doadores de ectoplasma. Um outro elemento que ele fala também, que existe na dimensão espiritual, é o chamado psicoscópio, que é um aparelho utilizado para medir o padrão vibratório dos médiuns naquele dia que está sendo realizada a reunião. A sala mediúnica, ela é adredemente preparada, onde há todo um trabalho de ionização, de energização, já que ali vai funcionar como um pronto-socorro. Médicos, enfermeiros da equipe espiritual estarão ali para prestar os primeiros socorros a espíritos que estão chegando ali, muitas vezes trazendo ainda as impressões do último momento no corpo físico, espíritos que ainda trazem a sensação de uma faca nas costas, de uma corda no pescoço, seja lá qual for o drama da sua morte. Isso vem muitas vezes impregnado na mente do espírito. E aquilo ali, esse posto de socorro ali, ele vai funcionar onde é uma equipe variada de espíritos estão ali presentes. Mas é importante que os médios que vão participar dessa reunião, eles cheguem também como membros dessa equipe habilitados para o trabalho. Raul Teixeira fala que muitos médios chegam com a boca fechada, mas com a mente extremamente barulhenta, preocupados, pensando nas ocorrências do dia, e chegam na reunião, não fazem o devido trabalho de meditação, de preparação, de esvaziamento da mente para
ficar naquele momento ali contribuindo com a harmonia do ambiente. A necessidade do médium se preparar é tão grande que eles colocam esse psicoscópio para aferir qual é o padrão mental do médium, para também saber qual médium vai poder receber tal ou qual espírito de acordo com o padrão vibratório. Mas muitas vezes eles acabam tendo a necessidade de neutralizar o médium, porque aquele médium chegou com um padrão vibratório muito baixo, desequilibrante, e se ele não for neutralizado, ele vai perturbar toda a corrente fluídica, toda a corrente mediúnica que está se estabelecendo durante a atividade. Vejam que desserviço absurdo o médium pode provocar. Se você se habilitou para ser um trabalhador do Cristo, entenda da responsabilidade, da disciplina necessária para a participação nesse trabalho. E não é apenas no dia da reunião. Essa disciplina tem que se buscar tê-la no dia a dia, porque você não é médium só no dia da reunião mediúnica, você também vai ser médium no seu dia a dia. É manter o cuidado, né, tanto com o corpo como com a mente, no seu dia a dia, para que não traga esses miasmas dos pensamentos negativos, pensamentos inferiores, eles fiquem se acumulando em você, porque tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós sentimos, de alguma forma acaba metabolizando as nossas energias, acaba transformando as nossas energias, e isso vai permanecer conosco como um repositório. Se nós estamos o tempo todo pensando de forma negativa e com sentimentos negativos, nós estamos metabolizando essas energias em nós, e quando chegamos numa reunião, isso vai ficar refletido, porque os espíritos eles vão perceber todo o nosso espectro, todo o campo vibracional. E se você não estiver adequadamente preparado para a reunião, você, ao invés de ajudar, você vai atrapalhar. Então nós temos que ter consciência disso, temos que ter maior disciplina, porque o nosso trabalho, eu já li em algum lugar que o trabalho que ocorre na sala mediúnica, no campo físico, é apenas a ponta de um iceberg. E nós sabemos que o iceberg é aquelas montanhas de gelo em que só 5, no máximo 10% dela é que está aparente, todo o restante está submerso. Fazendo analogia com a reunião mediúnica, o que ocorre na sala mediúnica, no campo físico, seria essa ponta do iceberg. Porque o que ocorre na dimensão espiritual é de uma amplitude que não conseguimos dimensionar. Essa atividade, a dinâmica que ocorre no campo espiritual, os médiuns videntes relatam toda aquela movimentação de espírito, de médico, de maca, de enfermeiros, todo um conjunto de espíritos protetores, espíritos guardiães, espíritos que muitas vezes se impõem para o obsessor pela a sua aparência, né? São muitas vezes espíritos que aparecem com a forma indígena, com a forma mais robusta, para impor a segurança, impor a disciplina naqueles espíritos mais agressivos, mais violentos. Então há todo um conjunto no trabalho ali em que nós somos a parte menor da realização do trabalho. Numa reunião mediúnica, o verdadeiro trabalho assim, braçal, mais extensivo, é o que ocorre na dimensão espiritual. O que nós oferecemos é a possibilidade de, através do vaso mediúnico, do corpo físico, nós conseguimos trazer esses espíritos para que eles passem por um processo de filtragem, porque a espiritualidade ele não consegue às vezes atingir a mente do espírito dentro do padrão vibratório que ele se encontra. E no momento em que ele consegue fazer com que esse espírito ele entre dentro de um processo mediúnico, ele entra num processo de acasalamento fluídico com o médium, de um processo telepático com o médium, então nesse momento ele fica mais sensível às impressões do mundo físico, porque o dialogador vai conversar com ele, mas também as vibrações do mundo espiritual vão chegar mais fortemente a ele. Isso vai fazer com que haja uma limpeza, uma retirada das energias, dos miasmas desse espírito, ajudando no primeiros socorros que estão sendo oferecidos aí. É importante a gente entender isso e entender o papel que cada médium exerce dentro da reunião, né? No livro ainda em pauta, que isso aí citou, que foi o Nos Domínios da Mediunidade, ele fala de 2 padrões de mediunidade, que são bem comuns na reunião mediúnica, que é o médium consciente e o médium inconsciente. Ele fala no caso de Eugênia, que é a médium que serviu de instrumento para
para a manifestação de Libório, que é um espírito, um alienado mental, que a narrativa é bem longa da história dele, né? Mas ele passa a obsediar uma mulher que ele se interessou por ela quando encarnado, e depois de morto ele se aproxima dela e começa a perturbá-la. Ela pede socorro na casa espírita e ele é trazido numa reunião de desobsessão. O dialogador é Raul Silva, que vai conversar com ele, aí André narra tudo que está ocorrendo lá. Aí mostra como é que Eugênia, naquele momento, como é que ela é amparada pelo dirigente espiritual para que ela possa receber Libório. Ela é envolvida pelo dirigente e naquele momento Libório se aproxima dela, ocorre o acasalamento fluídico, só que ela começa a captar os pensamentos de Libório antes mesmo e ela começa a proferir, né, a trazer a mensagem. O que ocorre nesse fenômeno da mediunidade consciente é que o médium ele entra num transe, que esse transe é um estado de emancipação do perispírito em relação ao corpo. Só que ela permanece ainda muito ligada ao seu campo perispiritual, o cérebro no campo perispiritual, o cérebro no campo físico. E tudo que ocorre no momento da telepatia do médium, do espírito com ela acaba registrando também no cérebro, no campo físico, já que não houve um afastamento muito maior. E isso faz com que ela registre essas informações, com que ela guarde na lembrança tudo que ocorreu. É o que se chama de mediunidade consciente. O médium, ele muitas vezes tem uma dificuldade maior no desenvolvimento dessa mediunidade para dissociar o que é seu pensamento do que é o pensamento do espírito. É preciso que a recomendação do autoconhecimento, você procurar ser mais vigilante, fazer mais meditação, para que você consiga ter uma educação mental, para naquele momento você conseguir discernir entre o que é um pensamento seu e o que é um pensamento que está sendo sugerido. Quando você compreende o mecanismo da mediunidade, como funciona, aí fica mais fácil. Aí você começa a perceber naquele momento a manifestação e começa a dar vazão. O outro caso que ele coloca é o de Celina, que é o capítulo que trata da psicofonia sonambúlica. Mas esse termo sonambúlico, isso ali até explica que caiu em desuso no movimento espírita. E a própria André, no final do capítulo, ele se refere à psicofonia inconsciente. A psicofonia inconsciente, ela difere da consciente porque há um maior afastamento do perispírito. No momento que o médium entra no transe, ele se afasta perispiritualmente do seu corpo, e na hora que a comunicação está ocorrendo, apesar de ele estar consciente no mundo espiritual de tudo que está ocorrendo, ele tem a disciplina e o controle para não deixar, por exemplo, que o espírito profira palavrões, xingamentos inadequados. Ele está ali consciente de tudo que está ocorrendo. Só que no momento em que ele retorna para o corpo, o cérebro físico não estava registrando, já em virtude do afastamento. Quando ele retorna para o corpo, as informações não vão ser trazidas em sua totalidade. O médium inconsciente, às vezes, ele lembra algumas coisas fragmentadas e, a depender do afastamento, ele não consegue lembrar de nada. Às vezes, lembra apenas do momento do afastamento ou a sensação do retorno. Essas faculdades, elas assim, são típicas, cada médium vai ter a sua faculdade mediúnica, que é orgânica, vai depender da sua conformação fisiológica para isso. E todas elas têm a sua importância. O que é importante é o médium ter a educação e o estudo para compreender como funciona o mecanismo da mediunidade, para que ele entenda como que essas coisas ocorrem e ele saiba, a cada fase, a cada momento que o mecanismo da mediunidade está se processando, como ele deve se comportar mentalmente, fisicamente, para que aquilo tenha êxito. Isso tudo está relatado no livro, mas é importante a gente compreender o papel que o médium tem, nesse caso, e a interferência que ocorre na dimensão espiritual no momento que ocorre esse intercâmbio. Que há todo um processo de preparação, de organização, para que esses espíritos estejam presentes, para que eles sejam trazidos. Esses espíritos eles não vêm de boa vontade. Libório não foi para a reunião de boa vontade, muito a contragosto, porque ele preferia estar do lado da vítima dele. Agora, para percebermos como a dimensão espiritual de uma casa espírita ela é imensa, existem caravanas de trabalhadores e nós, durante o desdobramento do sono, também somos levados a essas atividades, onde vamos até os locais onde esses obsessores se encontram, os locais dos antros onde eles se reúnem, vamos lá para trazê-los
existem técnicas para isso, de magnetização, de hipnose, para que esse espírito ele seja atraído até o ambiente da reunião mediúnica. Muitas vezes esse espírito ele chega com antecedência, ele fica resguardado, tutelado na casa, aguardando o momento da reunião mediúnica. Aí eu retorno àquela questão da necessidade do médium chegar na reunião com um pensamento equilibrado, evitando comentários sobre os problemas do dia a dia, porque naquele ambiente já se encontram espíritos que estão aguardando a oportunidade do intercâmbio. Essas atividades que no campo da mediunidade, elas são importantíssimas, porque elas são a base de sustentação da casa espírita. Os cordões, as correntes de proteção, de amparo da casa espírita, elas se fortalecem à medida em que os médios eles são mais disciplinados, eles são mais comprometidos, são mais responsáveis com as atividades, porque é um compromisso, uma responsabilidade do médium com o serviço, manter através das suas orações, das suas vibrações, emanando para a casa espírita ectoplasmas, energias que possam ser utilizadas durante todo o tempo. Em nossas orações nós devemos sempre mover os nossos pensamentos para os trabalhos que continuam, que permanecem em desdobramento na casa espírita. O trabalho da dimensão espiritual da casa não ocorre apenas no momento em que estamos realizando a reunião mediúnica, mas em todos os instantes esse trabalho permanece. Espíritos que passam pelo tratamento da desobsessão, eles ficam nas enfermarias, nas dependências da casa espírita, ainda para a continuidade do seu tratamento. E isso é preciso que estejamos canalizando fluidos, canalizando vibrações, para que os espíritos possam dar continuidade a esse tratamento aos espíritos. Essas dimensões que foram colocadas aqui até então, elas mostram a importância da casa espírita no cenário terreno. Ela mostra como é fundamental o desenvolvimento dos trabalhos, a qualificação dos trabalhadores, como Joana de Ângeles recomenda, né? Espiritizar, qualificar e agora me fugiu o outro. São 3 verbos que ela usa que nós temos que trazer à tona dentro da nossa atividade na casa espírita. E esse trabalho é importante porque a demanda é constante e crescente para a casa espírita. Uma casa espírita, quando ela surge no cenário terreno, ela surge como um oásis no deserto. Ela surge como uma luz que se acende em meio às trevas da ignorância que domina a humanidade ainda com relação às questões espirituais. E é preciso que os médios compreendam que uma casa espírita não é um clube social, como já houve recomendações de Divaldo e de outros espíritos, de outros expositores a respeito disso. Nós precisamos compreender a responsabilidade de manter os padrões mentais da casa em todos os instantes. A dimensão espiritual da casa ela não pode estar sendo abalada por festas mundanas. A dimensão espiritual da casa não pode estar sendo abalada por práticas estridentes, músicas estridentes dentro da casa espírita, gargalhadas descabidas dentro da casa espírita. A pessoa pode, não é que esteja impedido de sorrir dentro da casa espírita, mas você tem que ter a devida educação, porque ali é um ambiente que funciona também como um hospital. Ninguém vai chegar dentro do hospital dando gargalhadas estridentes. Então tem que ser comedido, tem que ser disciplinado, tem que ter equilíbrio, principalmente quando estamos dentro da casa espírita. Nós temos que evitar que o nosso personalismo ele prejudique todo um esforço promovido na dimensão espiritual. Todo um esforço na organização, na preparação, não venha a ser prejudicado pelo nosso personalismo. Quando muitas vezes nós nos deixamos tocar pelo milindre, por uma colocação, por uma crítica construtiva que foi feita. Nós, como trabalhadores da casa espírita, temos que entender que nós somos instrumentos para a edificação do reino de Deus aqui na terra. E a oportunidade que estamos recebendo de trabalhar numa casa espírita é algo incomensurável. Nós só iremos compreender o real valor desta oportunidade quando retornarmos para a pátria espiritual. É um chamamento do Cristo que não se deu agora, depois que estávamos encarnados, mas se deu quando estávamos ainda na dimensão espiritual, porque nós nos reunimos aqui, nós fizemos o esforço de construir uma casa espírita, de trabalhar numa casa espírita, porque esse compromisso já está traçado dentro da nossa programação reencarnatória.
E nós saberemos, como eu repito, o real valor disso quando estivermos na dimensão espiritual e nós percebermos o quanto é importante lidar e trabalhar junto a uma casa espírita, onde a disciplina, o respeito, o estudo são fundamentos básicos no direcionamento da casa. Nós já estamos chegando ao final do nosso horário. Gostaria de mais uma vez agradecer a direção do Centro Espírita Fonte Viva pelo convite que nos foi formulado. E aqui eu esqueci de colocar no início, mas aqui eu agradeço não só em meu nome, mas em nome do Grupo Espírita de Petrolina, de onde eu sou um trabalhador, e da Federação Espírita Pernambucana, que já que eu sou representante da federação aqui no sertão de Pernambuco, e a presidente da federação, Cristina Pires, sempre pede que, quando estiver falando, faça referência à federação como representante dela, para mostrar que a federação está presente em todas as atividades na nossa região. Eu agradeço fortemente, eu só lamento não poder fisicamente abraçá-los, como sempre ocorre ao final das nossas reuniões lá no Fonte Viva, a troca de energia, a troca da vibração, mas esse abraço vai ser um abraço virtual, porque nós estamos num momento em que precisamos fazer esse sacrifício, precisamos fazer esse esforço do afastamento social, mas temos que levar em nossa mente a certeza de que Deus está no comando de tudo em nossas vidas, de que Jesus é o governador do nosso planeta, de que nós não estamos desamparados, muito pelo contrário, nós estamos sendo chamados a uma transformação, ao início de todo um processo de regeneração. Esse vírus ele veio de forma avassaladora, atingindo a humanidade como um todo, mas ele está sendo menos danoso do que uma guerra atômica, do que uma guerra provocada pelos homens, que seria muito mais destrutiva, porque a morte é um fenômeno natural na vida de cada um de nós. As pessoas que estão partindo através da infecção pelo coronavírus, através da infecção do Covid-19, isso não é fruto do acaso. São pessoas que, se não fosse o vírus, seria por uma outra razão que estariam desencarnando. Porque está dentro da programação reencarnatória. Isso não é fruto de uma condenação, mas sim de um processo natural. Nós estamos hoje temporariamente num corpo físico. Temos que compreender que a plenitude da nossa vida é na vida espiritual. Se nós estamos aqui como passageiros, em algum momento nós vamos ter que descer em alguma estação. E se o convite para essa partida for através de uma enfermidade dessa natureza, mantenhamos a nossa fé, a nossa perseverança, porque Deus ele está derramando a sua misericórdia sobre todos nós. O que precisamos é compreender que não podemos sair desse isolamento social as mesmas pessoas que nela entramos. Nós temos que mostrar que todo o esforço que a natureza está empreendendo para a nossa regeneração vai valer a pena. Nós seremos muito mais fortalecidos, compreendendo mais a importância do outro em nossas vidas, sendo mais tolerantes, praticando mais a benevolência, como está sendo praticada agora em virtude da pandemia. Aprenderemos a perdoar aqueles que nos ofendem, porque um momento como esse nos reclama a reflexão: por que guardar mágoas, por que guardar rancor? Se é muito melhor você viver livre em seus sentimentos, em suas emoções. Eu peço apenas aos meus irmãos que mantenham as suas orações, as suas vibrações, por todos aqueles que estão na frente de trabalho, na frente de luta nesta pandemia. Os operadores da área de saúde, da limpeza, da segurança, todos aqueles que estão nas atividades essenciais, porque estão na zona de sacrifício, de risco, para a proteção de todos nós. Então sejamos disciplinados, fiquemos em nossas casas, orando, vibrando, buscando a sintonia com o nosso Deus. Se estamos passando por essa tempestade provacional, temos que guardar a certeza de que acima dessas nuvens escuras, tempestuosas, existe um sol radiante brilhando sobre todos nós. E Jesus
ele representa esse sol divino. Ele está derramando seus raios de luz e de calor para aquecer os corações daqueles que estejam em sintonia com ele. Mantenhamos a fé, mantenhamos a confiança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que guardemos a certeza de que tudo nessa vida passa. Isso também passará. Muita paz a todos.